Bem, como vocês já viram anterior a explicação teórica desse quadro. Agora nós vamos explicar como ele surgiu através da nossa discussão entre eu, Ivan, o Paulo e a Neide. Como que nós queríamos transmitir através da arte do Paulo, passar isso por uma tela. Agora nós vamos ver o processo de acolhimento da alfabetização com a Neide, que ela vai explicar para vocês. Esse primeiro momento se trata do meio em que a criança vive, que é a educação que nós podemos dizer hoje em dia não formal, certo? É que a criança, ela entra em todo um estágio de aprendizagem antes de ir para a escola, que hoje em dia está sendo aos 6 anos de idade. Ela, no falar, no engatinhar, no comer, imitar a família, os valores que nós passamos para elas, em matéria de cultura, em matéria de aprendizagem, tudo isso antecede essa fase escolar e que é responsabilidade dos pais dentro do meio que a criança vive. Então, quando ela vai para a escola, ela já leva uma bagagem consigo, ela não vai crua, ela já leva todo um aprendizado, não na parte de escrita, de alfabetização, até mesmo do letramento, que hoje em dia a criança, ela já aprende a observar imagens. Na televisão, que hoje nós temos no nosso meio de comunicação, ela assiste a televisão, ela vê imagens, ela vê uma propaganda que ela guarda na cabecinha dela e ela reproduz aquilo, ela vê imagens em revista, em gibis, então ela não é totalmente leiga a um letramento, né? No momento que ela vai para a escola, ela tem toda essa parte aqui que é de acolhimento da escola. Porque hoje, se você não fizer um bom acolhimento, você enquanto educador, professor, pode trazer consequências para a criança em matéria de medo, ela pode se retrair, porque num primeiro momento, quando você pensa em educação para a criança que não esteve presente em uma educação infantil, é meio assustador, porque ela não está acostumada com convívio com outras crianças, né? Isso dentro de uma escola, não digo no meio social, que hoje ela vai para um cinema, para um teatro, não digo nesse momento, mas eu digo a convivência escolar, diferente daquela criança que ela vai para a educação infantil desde cedo, dos 4, 5 meses que a mãe sai para trabalhar, e há uma necessidade de colocar a criança na escola cedo. Então, essa criança que entra na escola, né, na educação infantil cedo, ela tem todo um aparato, ela já vem com toda uma formação, acostumada a conviver com outras crianças, socializar, diferente daquela que viveu no meio familiar até os 4, 5 aninhos, que vai diretamente para o primeiro ano, né, que hoje é obrigatório aos 6 anos de idade. Então, esse momento é muito importante o professor saber acolher, fazer esse acolhimento, onde você tem o primeiro dia de aula, você procura conhecer aquela criança numa conversa, procurar reunir com a família. Seria um acolhimento até mesmo por parte familiar. Você conhecer a família dessa criança, você conhecer essa criança, conhecer os hábitos dessa criança. E nós, enquanto educadores, nós temos que ter a responsabilidade de criar um ambiente alfabetizador para essa criança. De que jeito? No primeiro momento, uma classe acolhedora, um ambiente, um espaço físico, que ela tenha condições de interagir com outras crianças. Não colocar as cadeiras, acredito eu, não de forma todo mundo feito um soldadinho atrás do outro, mas assim, formar um grande círculo, abrir a sala para uma roda de conversa, procurar interagir com aquela criança para você saber um pouco mais dela, antes de introduzir ela na escrita, né, na leitura. Então tudo isso você tem que ter uma preocupação, um olhar para isso antes de começar simplesmente no primeiro dia, no segundo ou primeiro, até mesmo nas primeiras semanas, você já introduzindo o que os nossos parâmetros curriculares pedem, né? Então tem toda essa preocupação.
Agora eu vou falar um pouquinho da importância do brincar nesse processo de alfabetização da criança atualmente na cidade de São Paulo. Antes da Constituição Federal e da LDB e do Estatuto da Criança e do Adolescente, não tinha uma importância da criança, do brincar com o objetivo no alfabetizar, na educação educativa. Então, a partir daí, houve assim um grande avanço na importância, como as brincadeiras são importantes nesse processo de alfabetização. Então, para que isso se tenha um objetivo concreto, as brincadeiras elas podem ser brincadeiras não educativas e brincadeiras educativas. As brincadeiras não educativas são aquelas que onde o professor deixa as crianças sem um objetivo específico. As crianças brincam à vontade. E as brincadeiras educativas são aquelas onde o professor tem um objetivo específico. Ele quer buscar algo, ele quer buscar que as crianças compreendam algum valor ou se familiarizar com a escrita ou a linguagem. E também nesse processo é importante o trabalho que envolve a tecnologia, um meio ambiente, uma sala de aula com ambiente acolhedor e alfabetizador, e também a importância do livro. Nesse processo é uma interação concreta, onde se envolve toda a parte da classe escolar, a sociedade e sua família. Nesse momento também não podemos esquecer que hoje em dia a criança com deficiências, seja ela do estágio que for, hoje em dia é obrigatório a escola ter um espaço para essa criança, né? Que isso faz parte da nossa Constituição de hoje. Então o que acontece? Essa inclusão tem que ser muito bem trabalhada também por parte do professor, educador, né? E nós passarmos para as crianças a necessidade delas saberem e respeitarem esse novo amigo que chega na escola hoje, que tem as suas dificuldades, mas que também não deixa de ser uma criança, que também tem todo o direito de aprender como ele. Então você tem que trabalhar tudo esses conceitos com a criança. Também com essa criança especial, a necessidade que a escola tenha um ambiente estruturado, com rampa, elevador, um professor especializado, com formação continuada em educação especial, gente de apoio, agente de vida escolar, dentro da sala de aula, onde possa cuidar da parte física e dando apoio ao professor. E aqui, quando nós também falamos de toda essa interação, de todo esse momento de alfabetização, não podemos esquecer que esse processo de aprendizagem da criança também depende de um professor, um educador, ele capacitado, porque hoje em dia, mais do que nunca, está provado que uma educação de qualidade está baseada numa capacitação, numa formação do profissional, né? Para que nós temos condições de dar continuidade dessa educação para essa criança, porque hoje em dia está tudo voltado, tudo está muito ligado à escola, família e sociedade. Então hoje o professor tem que estar muito bem inteirado. Hoje em dia o professor é obrigado a ser um professor interativo. Ele tem que saber o que está acontecendo na sociedade, ele tem que buscar novas tecnologias, ele tem que buscar novos meios, ele tem que estar sempre buscando algo para estar mudando, porque a mudança que acontece na educação é muito rápida e ele é obrigado, a partir do momento que ele assumiu esse comprometimento de educação, ele tem que acompanhar essa tecnologia que caminha muito rápida. E hoje na cidade de São Paulo nós queremos que a educação seja de qualidade, de boa qualidade.
tanto da parte de professores recebendo uma remuneração satisfatória, alunos onde possam adquirir o aprendizado e o conhecimento, uma escola bem estruturada, com gestores que procuram ter um objetivo, tanto na classe de professores como dos educandos, uma prefeitura que busque uma melhoria nas escolas de sua rede. E ademais, quando você chega, depois de todo um estudo, depois de toda uma pesquisa, depois de todo um trabalho feito em cima desse processo de educação da criança no primeiro ano, você chega à conclusão que tudo está muito interligado. Você chega ao resultado do quê? De que tudo está baseado nas nossas leis, né, que tem que ser postas em prática, que é a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, os nossos PCNs, os nossos parâmetros curriculares, as nossas leis de diretrizes e bases. Então está tudo muito ligado. Por quê? Esses 4 pilares da educação já diz tudo, né? Que é aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Porque você acaba vendo, quando você lê no artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil, você vê todos esses direitos que nós acabamos de falar aqui, direitos e deveres que é da criança, sobre a criança e pela criança, que está no artigo 227, que é o direito à saúde, ao direito à escolaridade, ao direito à profissionalização, ao direito ao lazer, né? Cultura. Então, de grande importância os governantes olhar na Constituição e seguir o que está na Constituição, como a Neide acabou de falar, os direitos, a criança e os deveres do Estado com a educação na cidade de São Paulo. Muito obrigado.